Há algo profundamente misterioso nas grandes altitudes da Terra. Desde o início dos tempos, a humanidade olha para os picos elevados, onde as nuvens tocam as rochas, como o ponto de encontro entre o homem e o divino. Longe da agitação caótica das vilas, do barulho dos mercados e da poeira das estradas cotidianas, os segredos mais profundos do universo parecem aguardar aqueles que têm a coragem de subir. Não é por acaso que os grandes divisores de águas da história humana costumam acontecer no silêncio e no isolamento das montanhas. É no topo do mundo que a nossa realidade limitada colide com algo infinitamente maior. Hoje, nós vamos viajar no tempo, de volta ao século I da nossa era, para testemunhar um dos momentos mais extraordinários da história humana. Um evento que desafiou as leis da física e rasgou, mesmo que por alguns instantes, o véu invisível que separa a terra do céu. Prepare a sua mente para um choque de realidade, pois o que aconteceu no topo daquela montanha isolada mudaria para sempre a percepção sobre quem era o homem que caminhava entre os necessitados da Galileia. Nosso destino é uma imponente elevação geográfica no norte da Palestina. Entre historiadores e teólogos, discute-se se o cenário deste mistério foi o majestoso Monte Hermon, com seus cumes frequentemente coroados de neve, ou o arredondado Monte Tabor, erguendo-se solitário na planície de Jezreel. Qualquer que tenha sido o local exato, o isolamento era absoluto. O ano era o século I depois de Cristo. Jesus de Nazaré, o mestre que arrebatava multidões com suas palavras de sabedoria e milagres inexplicáveis, toma uma decisão altamente seletiva. Ele não convoca os 70 discípulos, nem a multidão que habitualmente o cercava em busca de pão e curas. Ele escolhe apenas 3 homens de sua total confiança: Pedro, o pescador impetuoso de temperamento forte; Tiago, um homem de ação e determinação; e João, seu irmão, o discípulo de olhar atento e sensibilidade aguçada. Mas por que apenas esses 3? Por que manter um círculo tão íntimo sob o mais absoluto segredo? A razão para essa escolha reside no fato de que o peso da glória que estava prestes a ser revelada exigia testemunhas qualificadas, mentes preparadas para carregar o fardo de um segredo que a mente comum ainda não era capaz de suportar. Eles seriam as testemunhas do invisível. A jornada começa quando o dia começa a se despedir lentamente. Sob o crepúsculo dourado da Galileia, o grupo inicia a caminhada rumo ao topo. À medida que sobem, a temperatura cai drasticamente e o ar se torna cada vez mais rarefeito. O silêncio da montanha é quebrado apenas pelo som das sandálias, esmagando a terra seca e as pedras soltas do caminho. A subida é exaustiva, difícil e silenciosa. Jesus caminha à frente com passos firmes, impulsionado por um propósito divino que os outros 3 homens ainda não conseguem compreender. Atrás dele, Pedro, Tiago e João lutam contra a fadiga extrema de um dia longo de caminhada. O cansaço físico pesa em seus corpos e o sono começa a nublar suas mentes. Seus olhos estão pesados, cansados pelas horas de esforço constante. Existe um contraste fascinante entre a fraqueza humana dos discípulos, que bocejam sob o manto da noite que se aproxima, e a iminência de cruzarem a fronteira física entre o mundo visível e a eternidade invisível. Eles acreditam estar apenas em mais uma jornada comum de oração com o seu mestre, totalmente alheios ao fato de que estão prestes a pisar no limiar do sobrenatural. Nesse momento da subida, imagine que o ritmo da própria natureza parece desacelerar. O som dos passos e da respiração pesada dos homens ganha uma cadência solene, como uma trilha sonora misteriosa que inicia em 55 batidas por minuto. Essa pulsação lenta e constante reflete o esforço físico da subida,
mas também gera no espectador uma expectativa crescente, um pressentimento de que algo monumental está prestes a romper o silêncio da noite. A atmosfera ao redor deles se torna densa, quase palpável. Cada metro conquistado montanha acima afasta esses homens da realidade comum do vale e os aproxima do inexplicável. O cansaço físico parece uma âncora que tenta mantê-los presos à terra, enquanto a montanha os atrai para uma experiência que desafiará todas as suas concepções sobre a vida e a morte. O topo da montanha está agora muito próximo, envolto pela escuridão da noite e pelo silêncio sepulcral que precede as grandes tempestades de revelação. Pedro, Tiago e João não sabem, mas a história está prestes a se dividir em antes e depois, a partir do momento em que alcançarem o cume. Antes de continuarmos esta jornada e subirmos ao topo para testemunharmos o inexplicável, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. A sua companhia nesta caminhada é fundamental para desvendarmos os mistérios do passado. O cansaço que pesava sobre as pálpebras de Pedro, Tiago e João era quase insuportável, mas o sono que os ameaçava é violentamente dissipado em uma fração de segundo. No topo silencioso daquela montanha, o próprio tecido da nossa realidade tridimensional começa a se rasgar de maneira inexplicável. Não há um aviso prévio, não há um estrondo de trovão. Há apenas a manifestação de um fenômeno que desafia a física e reescreve a percepção humana. Diante dos olhos atônitos dos 3 discípulos, o mestre de Nazaré começa a passar por uma metamorfose visual estarrecedora. O rosto de Jesus, antes marcado pelo cansaço do caminho, pela poeira da estrada e pelas marcas do sol da Galileia, começa a brilhar com uma intensidade avassaladora, assemelhando-se ao sol do meio-dia em sua força total. Não se trata de um brilho suave ou de um reflexo de luar. É uma luminosidade pura, incandescente, que emana diretamente de sua pele. Suas vestes, costuradas com o tecido simples da época, sofrem uma transformação simultânea. Elas se tornam de uma brancura tão intensa e fulgurante que nenhuma lavadeira ou processo químico da Terra poderia jamais replicar. É um branco sobrenatural que parece emitir sua própria energia. Os 3 homens caem em si, com os corações disparados, percebendo que a escuridão da noite foi completamente varrida por aquela presença gloriosa. Para compreender a magnitude teológica e científica desse momento, é preciso ir além do impacto visual. Aquela luz extraordinária que envolvia Jesus não era um holofote externo descendo dos céus, nem uma iluminação cênica projetada sobre ele. Era a glória oculta, a própria divindade interna de Cristo, rompendo temporariamente a barreira limitadora da carne humana. Por 33 anos, a divindade do Criador esteve voluntariamente guardada sob o véu da biologia comum, oculta sob a fragilidade de um corpo que sentia fome, sede e cansaço. Naquele cume solitário, no entanto, Jesus permite que essa barreira física se torne transparente por alguns instantes. É como se a matéria que compõe o seu corpo físico se submetesse à energia eterna que habitava dentro dele, revelando sua verdadeira identidade antes da criação do próprio tempo. Os discípulos não estavam observando um milagre operado sobre Jesus, mas sim a revelação da verdadeira natureza daquele com quem caminhavam diariamente. Enquanto os 3 homens lutam para processar o que seus olhos contemplam, o mistério se aprofunda ainda mais. A física do tempo e do espaço parece se curvar completamente quando 2 figuras imponentes emergem do além e se materializam na luz. Pedro, Tiago e João reconhecem, por uma intuição espiritual imediata, as 2 colunas sagradas da história de Israel. Ali, conversando com Jesus, estavam Moisés e Elias. O passado distante colide diretamente com o presente no topo da montanha. Moisés, o homem que subiu o Monte Sinai e recebeu as tábuas da lei, e Elias,
o profeta de fogo que subiu aos céus em um redemoinho. A presença deles carrega um significado monumental. Moisés representa a totalidade da lei, as regras e promessas que moldaram a identidade do povo. Elias representa os profetas, as vozes que clamaram ao longo dos séculos apontando para o futuro. Ver esses dois gigantes da história prestando contas e conversando com Jesus revela que ele não é apenas mais um mestre ou um profeta comum. Moisés e Elias estavam ali para testemunhar que todas as escrituras antigas, todas as leis e todas as profecias encontravam o seu cumprimento definitivo e absoluto na pessoa daquele jovem carpinteiro da Galileia. A atmosfera no topo do monte se torna elétrica, quase insustentável para a mente humana. O ritmo da trilha sonora invisível que acompanha a experiência parece acelerar, subindo de maneira constante para 80 batidas por minuto. Essa pulsação mais rápida reflete o bater descompassado dos corações dos discípulos. O pavor e o êxtase se misturam em suas almas. Diante de tamanha glória, o medo paralisa, mas a beleza do momento atrai. É nesse estado de choque emocional que Pedro comete um erro profundamente humano. Incapaz de suportar a tensão do silêncio ou de simplesmente contemplar o mistério, o pescador impetuoso decide agir. Ele se dirige a Jesus e sugere a construção de 3 tendas temporárias, uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. A sugestão de Pedro revela uma fraqueza que acompanha a humanidade através dos séculos, a tendência persistente de tentar aprisionar a eternidade em estruturas físicas e temporais. Pedro queria construir cabanas para conter o infinito, tentando perenizar aquele momento de êxtase na segurança da montanha. Ele esqueceu, contudo, que a glória revelada no topo do monte não foi feita para que os homens morassem nela de forma isolada, mas sim para que ganhassem a força necessária para descer e transformar a dura realidade do vale. A eternidade não pode ser engarrafada em templos de pedra ou tendas de pano. Enquanto Pedro ainda balbucia sua proposta absurda sob o efeito do medo, o ar ao redor se condensa de maneira esmagadora. A ilusão de controle que eles tentam manter está prestes a ser inteiramente estraçalhada, pois uma presença ainda mais densa e misteriosa se aproxima, cobrindo o cume da montanha. De repente, uma nuvem extremamente luminosa, carregada de uma presença densa e quase física, desce como um manto sobre o topo do Monte Hermon. Não é uma névoa comum, fria e cinzenta, que costuma cobrir as grandes altitudes da Galileia, mas sim a manifestação visível da glória divina, conhecida na tradição antiga como Shequina. O ar ao redor parece vibrar com uma energia indescritível, e o ritmo cardíaco de Pedro, Tiago e João dispara para 115 batidas por minuto. Essa aceleração vertiginosa reflete a total incapacidade humana de conter a proximidade do sagrado em seu estado mais puro. A nuvem os envolve completamente, isolando os 3 discípulos do restante do mundo físico. Toda a paisagem ao redor desaparece na brancura incandescente, deixando os homens imersos em um silêncio absoluto e aterrador, onde a própria gravidade parece perder o sentido. No coração daquela névoa sobrenatural, o próprio Criador do universo decide quebrar o silêncio cósmico. Uma voz majestosa e profunda, que ressoa não apenas nos ouvidos físicos, mas diretamente na alma dos discípulos, ecoa de dentro da nuvem luminosa. O som é como o estrondo de muitas águas, carregado de uma autoridade que faz a própria montanha parecer tremer sob seus pés. A voz declara solenemente que este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Cada palavra pronunciada pelo Pai funciona como um selo de legitimação absoluta sobre o carpinteiro de Nazaré. O impacto dessa declaração divina
é tão esmagador que os corações de Pedro, Tiago e João parecem parar por um instante. O pavor absoluto diante da transcendência pura de Deus faz com que suas pernas cedam instantaneamente. Sem forças para resistir à densidade daquela presença, os três homens caem prostrados com o rosto em terra, escondendo os olhos na poeira da montanha, paralisados pelo temor reverente de quem sabe que está pisando no próprio limiar da eternidade. O tempo parece congelar nessa posição de total rendição e medo. No entanto, o silêncio denso e o peso da nuvem começam a se dissipar lentamente. Quando o terror parecia ter alcançado o seu limite intolerável, um toque físico, suave e profundamente humano rompe o isolamento dos discípulos. É a mão de Jesus que se apoia sobre os ombros curvados de seus amigos. Com uma voz que contrasta perfeitamente com o estrondo da revelação divina anterior, ele diz, para que eles se levantem e não temam. Esse toque reconfortante e cheio de graça atua como um bálsamo que remove instantaneamente todo o pânico paralisante de seus corpos. Ao abrirem os olhos e erguerem a cabeça timidamente da terra, Pedro, Tiago e João percebem que a atmosfera voltou ao normal. A nuvem luminosa desapareceu, o vento da Galileia sopra suavemente mais uma vez, e as figuras históricas de Moisés e Elias não estão mais lá. Não há mais carruagens de fogo, nem tábuas da lei personificadas. Diante deles, sob o céu estrelado da madrugada, resta apenas Jesus, na simplicidade de sua túnica comum, oferecendo-lhes a mão para ajudá-los a ficar de pé. A descida da montanha ocorre sob um silêncio reflexivo e denso. A realidade cotidiana aguarda no vale abaixo com todas as suas demandas e conflitos, mas as três testemunhas seletas sabem que nunca mais serão as mesmas pessoas. Essa experiência extraordinária, ocorrida no topo do Monte Hermon há quase 2000 anos, cruza os séculos como um relâmpago de esperança e se conecta diretamente com a nossa realidade no ano atual de 2026. Vivemos em uma era marcada pelo excesso de ruído visual, incertezas constantes e uma profunda sensação de escuridão social e espiritual que muitas vezes nos faz desanimar. Diante das tempestades do cotidiano moderno, a transfiguração de Cristo atua como uma âncora inabalável para a mente e para a alma do espectador contemporâneo. A visão da glória revelada no monte nos lembra que as dificuldades passageiras do vale não podem anular a soberania do que foi determinado na eternidade antes mesmo da criação do mundo. Quando o caos de 2026 tentar ofuscar a esperança, a lembrança daquela luz fulgurante serve como garantia de que o divino continua governando a história humana com mão firme. A mensagem que ecoou daquela nuvem misteriosa continua tão viva e urgente hoje quanto foi na Galileia do primeiro século da nossa era. A ordem do Criador para escutar o seu Filho amado permanece como o farol definitivo para guiar nossas decisões morais, familiares e espirituais em meio ao nevoeiro da atualidade. Se você também deseja caminhar sob a luz dessa certeza e se posicionar diante do mistério revelado na montanha, junte-se a nós nesta jornada de descoberta. Deixe o seu posicionamento registrado nos comentários, escrevendo a frase "A ele ouvi", e aproveite para deixar o seu gostei se este conteúdo tocou a sua mente. Inscreva-se no canal para garantir que você não perderá o próximo ciclo de conteúdos especiais que estamos preparando para o mês de junho. Que a força e a clareza daquela montanha divina acompanhem os seus passos todos os dias.